Olá, paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E continuando falando sobre as mulheres da Bíblia, hoje eu quero conversar um pouquinho com você a respeito de Tamar. Tamar, a nora de Judá. Está registrado no capítulo 38 de Gênesis. Muitas vezes, a gente fazendo uma leitura rápida do livro de Gênesis, a gente não entende porque o capítulo 37 termina com a venda de José pelos seus irmãos, inclusive sugerido por Judá. Os outros irmãos queriam matar José e Judá sugere que venda José para que o sangue de José não esteja sobre eles. Aí do capítulo 37 vem o capítulo 38 e no capítulo 39 continua falando de José. Então, muitas vezes a gente lendo o livro de Gênesis, numa leitura rápida, a gente não consegue muito bem entender o porquê disso. Mas, quando a gente analisa o capítulo 38, a gente percebe que é um capítulo realmente de ligação um com o outro. E o primeiro versículo do capítulo 38 diz: aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Primeira coisa que a gente vê nesse capítulo é que Judá, após a venda de José, se afasta dos seus irmãos. A Bíblia não diz porquê, mas a gente pode sugerir ou subentender que Judá se afasta talvez pela culpa, talvez pelo remorso, talvez por não conseguir mais enfrentar o seu pai, olhar para o seu pai Jacó, sabendo o que tinha ocorrido com o seu irmão. E quando eles disseram para o pai que o irmão havia morrido, ele sabendo que o irmão estava vivo, tinha sido vendido como escravo, mas estava vivo. Certo é que Judá resolve se afastar, se apartar dos seus irmãos. E ele desce, ele está em cima e ele vem para uma cidade embaixo. E isso tem uma representação tremenda. Judá realmente estava descendo, decaindo espiritualmente. E ele vai para Adulão. A cidade de Adulão significa justiça do povo. Esse nome Adulão significa justiça do povo. E ele vai ali e fica hospedado na casa de um adulamita chamado Ira. O nome Ira desse adulamita significa esplendor. Não sei se Judá se sentiu seduzido por esse esplendor desse adulamita. Certo é que ele fica hospedado na sua casa. E a sua descida ou a sua derrocada espiritual continua. Ali na casa do seu amigo Ira, na casa do seu amigo Adulamita, ele vê um homem chamado Sua. Sua significa riqueza, realeza. E ele não sei se pela posição social que Sua ocupava, porque a Bíblia não diz, mas certo é que Judá vê a filha deste homem, que era chamado de Batsua, que significa resplendor, e ele vê essa filha deste homem chamado Sua, ou Suá, alguns chamam Suá, e ele casa com a filha deste homem chamado Suá, e ela se chamava Batsua. Judá sabia que quando o seu avô Isaac morreu e foi abençoar Jacó, uma das coisas que Isaac pediu a Jacó é que eles não se casassem com as mulheres cananeias, mas que eles fossem à casa dos seus pais, dos seus antecedentes, dos seus descendentes, para buscar esposa. Então, Judá ali, naquela situação, naquela descida, naquela derrocada espiritual, ele se casa com esta mulher chamada Batsua, filha de Sua ou de Suá, que significa riqueza, que significa realeza. Judá casa com esta mulher e esta mulher concebe e dá a Judá 3 filhos. Quando Judá se afasta dos seus irmãos, ele perde a sua identidade espiritual. Parece que ele se afasta de quem ele era. E ele começa a viver ali no meio dos cananeus como se fosse um cananeu. Pois ele se casa com uma cananeia e começa a ter filhos dessa cananeia. E o primeiro filho desta mulher, o nome dele é
que significa acordado ou sem filhos. Tem uma outra tradução desse mesmo nome que é sem filhos. Depois ele tem um segundo filho que se chama Onã, que significa forte. Depois ele tem um terceiro filho que se chama Selá, que significa petição. Quando já é homem, já está na idade de casar, seguindo o costume do Oriente, Judá arranja esposa para o seu filho e ele arranja uma jovem chamada Tamar, que significa tamareira ou palmeira, com o significado de palmeira remetendo às festas do tabernáculo, remetendo a cerimoniais, remetendo a alguém que dá sombra, alguém que é acolhedor. E ele pega essa jovem Tamar, que alguns historiadores dizem que ela tinha entre 13 e 15 anos. Era a idade dessa jovem, e o seu filho tinha também entre 15 e 16 anos. E ele casa o seu filho com essa jovem menina chamada Tamar. Mas a Bíblia diz que esse filho chamado filho de Judá, era mau, era perverso, e ele faz o que é mal perante o Senhor, e o Senhor lhe tira a sua vida. Olha o que diz o versículo de número 6 e 7. Judá, pois, tomou a esposa para o seu primogênito, e o nome dela era Tamar. Ele, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. A Bíblia não diz o que fazia. A Bíblia não diz qual era as atitudes de mas a Bíblia diz que era perverso. Era mal perante os olhos do Senhor. E o Senhor tirou a vida. Nós vemos nessa história, nós vemos nessa situação desse primeiro filho de Judá, que provavelmente Judá não foi um pai que ensinou os princípios que ele aprendeu da palavra de Deus, os princípios de quem era o Senhor, os princípios de quem era Jeová, na vida do seu filho Provavelmente a educação desse filho foi passada pela sua mãe, a Betsuã, que era uma mulher cananeia, com certeza, com costumes perversos e que desagradavam a Deus. E esses valores são colocados no coração desse filho E esse filho, ao casar com Tamar, ele faz o que era mal perante o Senhor, pelo que o Senhor o matou. Ele perdeu a vida por ser um homem mau, ficando agora Tamar jovem e viúva. Judá então aplica a lei do levirato, que ainda não tinha sido escrita por Moisés, mas nós entendemos aqui no texto que eles já tinham o costume de praticá-la. Ela ainda não tinha sido institucionalizada como lei escrita, mas eles já praticavam essa lei do levirato, que dizia o seguinte, que se um homem casasse com uma mulher e ele morresse e essa mulher não tivesse filhos, os pais deste homem dariam o irmão dele para gerar descendentes nesta viúva, para que esta viúva não ficasse desamparada, dependendo de favores das pessoas para comer, para beber, para morar. Então este homem gerava filhos nesta mulher, um filho pelo menos, para ser descendente do irmão que havia morrido. Então Judá decide aplicar essa lei do levirato, pega Onã, seu segundo filho, que significa forte, e pega Onã e diz para Onã, casa com a tua cunhada, casa com Tamar, e dá filhos a ela, para que o nome do teu irmão não seja esquecido, e para que ela também não fique desamparada. Só que a Bíblia diz que esse Onã ainda era pior do que o O era ruim, era mal, fazia o que era mal perante o Senhor, mas este Onã também tinha na sua personalidade a maldade. E Judá, ele era o quarto filho de Jacó, filho de Lia, que significa louvor, porque quando Judá nasce, Lia diz, agora louvarei ao Senhor. Se você não conhece a história de Lia, nós temos aqui no canal,
3 vídeos que falam da história de Lia e Raquel. Então você pode aí assistir e você vai entender bem isso. Então Judá era o 4º filho de Jacó, porém Judá se torna o primogênito de Jacó. Por quê? Porque o seu primeiro filho, Rúben, perde o direito da primogenitura, porque ele dorme com a concubina do seu pai Jacó, e por isso ele perde o direito da primogenitura. Os seus 2 segundo e terceiro filhos perdem o direito da primogenitura, porque eles usam a violência, a espada, Levi e Simeão, e o direito de primogenitura vem sobre Judá. E o que significava isso? Que era de Judá que sairia o Salvador. Então a linhagem do Salvador sairia de Judá, e de maneira nenhuma o Salvador poderia nascer de pessoas tão más como era e como era Onã. E a Bíblia diz que Onã casa com Tamar e passa a ser o marido de Tamar, mas ele, todas as vezes que ele vai possuir Tamar, que ele vai se relacionar com Tamar, ele pratica o coito interrompido, ou seja, ele lançava o seu sêmen na terra para que ela não engravidasse. Dentro da tenda, ele fazia isso. Do lado de fora da tenda, ele era honrado como o irmão que cumpriu a lei do levirato, como o irmão que estava honrando o seu irmão, como o irmão que estava honrando a viúva do seu irmão. Mas dentro da tenda, quando ninguém estava olhando, Onã desonrava Tamar, usando Tamar como se ela fosse uma prostituta, usando Tamar para que ele tivesse relações com ela, mas na hora de honrar Tamar lhe dando filho, ele jogava o sêmen em terra, e não engravidava Tamar. Porque ele pensava no seu coração, a Bíblia diz que ele entendia no seu coração: eu não vou dar filhos ao meu irmão, para que ele não tenha herança, porque o primogênito teria herança dobrada. Então ele sabia que se ele gerasse o primeiro filho que ele gerasse em Tamar, seria como se fosse filho de o primogênito de Judá, e ele teria herança dobrada, e ele não queria que ele tivesse essa herança dobrada, então ele não gerava filhos em Tamar. Ele usava Tamar, mas ele não honrava Tamar, pelo que o Senhor viu. E a Bíblia diz que o Senhor também o matou, tirou a sua vida pela maldade do seu coração, pela intenção má do seu coração, porque ninguém sabia. Tamar não poderia dizer isso para ninguém, porque ele poderia dizer que ela estava mentindo, ela poderia ser até apedrejada, mas ele fazia e Deus sabia, porque o Deus que nós servimos é o Deus que vê todas as coisas, e é o Deus que vê a causa da viúva e do necessitado, do injustiçado. O Senhor é a justiça, é Ele que faz a justiça daquele que não tem ninguém por ele. E Tamar, mais uma vez, fica viúva. E mais uma vez, Tamar publicamente é humilhada como uma mulher estéril e viúva, porque se ela não tinha filhos de 2 homens, ninguém sabia o porquê que esses 2 homens não tinham feito filhos nela. Então o pessoal achava que era porque ela era maldita, porque ela era estéril, porque ela era ruim. É tanto que agora Judá precisava dar o 3º filho, Selá, para Tamar. O 3º filho de Judá, Selá, quando ele nasce, ele já não está mais em Adulão, ele está em Quezibe. O nome Quezibe, a cidade de Quezibe. Quezibe significa falso, mentira, engano, mentiroso, enganador. E Judá parece que vai adquirindo cada vez mais as características do local que ele está. Primeiro de Adulão, agora de Quezibe. E em Quezibe, quando acontece isso, ele diz para Tamar o seguinte: olha, Tamar, tu vai para tua casa, tu bota as roupas de viuvez. Quando Selá estiver mais velho, tiver aproveitado um pouco mais a vida, eu te darei ele como marido, mas tu fica lá na casa do teu pai, volta para a casa do teu pai. Quando a lei dizia que quando uma mulher se casava com um homem, a família do marido era dona dessa mulher e tinha que dar manutenção para ela, mas ele manda ela voltar para a casa do pai dela. E diz o seguinte: bota as roupas da tua viuvez, fica lá como viúva, que quando Selá estiver mais velho, eu te darei
como marido para que ele entre a ti. Porém, no coração de Judá, ele achava que Tamar era responsável pela morte dos seus 2 filhos. Ele não conseguia ver que a maldade era dos seus 2 filhos. E ele achava que Tamar era responsável pela morte dos seus 2 filhos. E ele tinha medo agora que ele ficasse sem filhos nenhum. Ele tinha medo que Selá também morresse, Então ele engana Tamar. Talvez pelo lugar que ele está, quando ele diz isso, que é na cidade de Quezibe, que significa mentira, engano, falsidade. E ele inventa isso para Tamar, mas no coração ele não tinha intenção nenhuma de dar Selá para Tamar. E ele manda Tamar ir para a casa do seu pai e diz para ela que quando Selá tiver a idade de casar-se, ele dará Tamar para seu marido. Tamar volta para a casa do seu pai e Judá continua vivendo a sua vida, levando a sua vida tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. E nós temos muito que aprender nessa história. Temos muito que aprender que nós, como pais, os nossos filhos serão o nosso reflexo. Temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, como nós conduzimos a nossa vida, porque os nossos filhos observam tudo que nós fazemos. E os filhos de Judá, vendo a decadência espiritual de Judá, refletem nas suas vidas como homens decaídos. Morreram 2 filhos, ficando agora Selá. E no próximo vídeo, nós vamos continuar essa história. E você vai saber o desfecho dessa história. Você vai saber o que aconteceu depois que Judá manda Tamar voltar para a casa dos seus pais. Eu espero que esta palavra fale com você, assim como ela falou comigo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Tenha muito cuidado de se afastar. Quando Judá se afasta, quando Judá desce, ele se afasta dos seus irmãos, da comunhão. Ele se afasta da palavra, ele se afasta dos ensinamentos que ele aprendeu dos seus pais. Ele se afasta da comunhão com Deus. Por isso ele desce. E quando ele desce, ele vai cada dia caindo mais espiritualmente e vai tendo uma decadência no seu caráter. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, pai, você, mãe. Que vocês sejam exemplos para a sua casa e para a sua família e para os seus filhos, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação. No próximo vídeo, a gente conclui aí essa história. Deixa teu like, se inscreva no canal, compartilha com alguém. Abençoa a vida de alguém com esta palavra. E me ajude a continuar pregando a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.